Então, essa tendência continua forte, a movimentação continua muito intensa, em que a gente deixe de ter esse tipo de modelo de negócio, aquele supermercado que vende TV, que vende isso, que vende aquilo, e passe a ter os mercados menores nos bairros mais próximos às pessoas, com produtos mais customizados, e aqueles de grande volume, onde você ali vai absorver, vai comprar grandes quantidades. Isso aí é uma tendência forte, a gente já vem alertando aqui já faz um tempo, e cada vez mais a gente vê esse varejo nesse tipo de mudança. E essa mudança, Rodrigo, é muito forte vinda do consumidor. De volta com a entrevista coletiva, eu já recebo aqui na minha plataforma online Roberto James. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista Coletiva. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do delivery de alimentos, né? Que foi uma demanda da pandemia e que está trazendo aí um grande desafio para aqueles que trabalham no varejo. Pois é, um desafio principal, eu acho, Roberto, é o tempo de entrega, não é? Eles têm aí que se virar nos 30, porque cada vez mais o público está exigente e o mercado também exige essa rapidez. Exatamente. Quando a gente fala dessa questão do tempo, hoje é o que mais se conversa no varejo, Rodrigo, é justamente essa questão do tempo do consumidor. O consumidor, ele teve uma amostra durante a pandemia de que o tempo dele de estar com a família, o tempo de acompanhar melhor a escola dos filhos, aquele estar mais junto. Claro, a gente teve aquele aumento de separações, mas em compensação, as famílias acabaram se aproximando muito durante esse período. O que acontece é que o consumidor acabou que ele começou a prestar mais atenção nesses processos e ele encontrou muitas facilidades durante a pandemia que agora ele está começando a buscar nesse período pós-pandemia. Pois é, período pós-pandemia, Roberto, que a gente precisa trazer aqui, que as pessoas continuam ainda optando pela compra online. Essa semana, o governo do estado editou o decreto liberando ou deixando facultativo o uso de máscaras aqui no Rio Grande do Norte, tanto para locais abertos, que já estavam, como para locais fechados, que já está em vigor, mas mesmo assim a gente vê o consumidor ainda optando pela compra online. Isso foi uma sequela, entre aspas, positiva da pandemia e que vai perdurar? Olha, eu acredito que é um caminho sem volta. O tipo de cliente, né, que utiliza esse serviço é justamente aquele cliente que preza pelo seu tempo. Quando ele encontrou uma facilidade de online decidir quais os produtos, de formatar uma lista de compras que ele consome semanalmente, quinzenalmente, deixar aquilo ali prontinho para uma pesquisa de preços ou até mesmo para a compra. E algumas empresas do varejo de alimentos começaram a enxergar esse mercado, como, por exemplo, tem os supermercados aqui em Natal que entregam no mesmo dia. Dependendo do valor, você não paga nem a taxa de entrega. Essa é uma concorrência muito forte e é um tipo de serviço que tem atraído muita gente. Eu, por exemplo, sou um consumidor nato desse tipo de serviço. Dificilmente vou a um supermercado somente quando eu quero algum produto específico que às vezes demoro a encontrar nessas listas online, é que aí eu me atrevo a ir no mercado quando estou passando por lá. Mas é uma tendência forte, claro. Não vai substituir aqueles consumidores que gostam do passeio, que gostam da ida ao supermercado. Mas a gente já falou aqui em programas anteriores, né, daquela dificuldade que o consumidor tem, né, de pega a compra, bota a compra no caixa, tira a compra do caixa, bota no carro, tira do carro, leva para o condomínio, chega no condomínio, pega o carrinho do condomínio, sobe para casa. E todo esse trabalho, ele foi cortado, uma boa parte, através do momento que você tem uma empresa que faz isso para você. Eu queria lembrar que antes da pandemia, o Grupo Pão de Açúcar ele experimentou lançar esse tipo de serviço lá em São Paulo, que inclusive prometia guardar até a geladeira. Mas, enfim, tivemos a pandemia e aí a necessidade foi uma outra, né? A gente podia deixar pessoas entrarem nos nossos apartamentos. Então, mas logo, logo a gente deve ver esse tipo de serviço chegar
novamente aí às casas dos clientes. Roberto, você falava aí dos varejistas que entregam e deixam em casa a mercadoria até no mesmo dia. Isso, óbvio, necessita de uma estrutura diferenciada, necessita aí de grande estrutura. Nesse contexto de necessitar de mais estrutura, os grandes varejistas saem na frente na conquista do consumidor? Olha, aquele que enxergar esse modelo pode sim. Porém, os grandes varejistas, Rodrigo, eles já têm um modelo de depósito, eles já têm um modelo de retirada, de escolha de separação e de envio para os clientes. O que está nascendo agora é um novo sistema chamado de Dark Varejo, né? Ou seja, você distribui em locais estratégicos produtos de acordo com o algoritmo que vai ali investigando as bases de consumo dos seus clientes, né, dos seus cadastros, e aí ele começa a estocar em residências, em locais estratégicos nos bairros, uma certa quantidade de mercadorias que ele sabe que são as que mais são vendidas naquele local, e ali você fica como um ponto de apoio para o serviço de entregas. Isso está muito forte, inclusive aqui em Fortaleza, onde eu estou, já tem uma empresa chamada Levo, que está crescendo muito em relação a isso, porque ela justamente está tentando chegar naquele questionamento que você fez logo no começo, né? E o tempo, né? Está tentando chegar nessa possibilidade de diminuir o tempo de entrega para os consumidores, né? Para que eles possam ter aquele produto mais rapidamente. Então, os grandes varejistas, eles pecam um pouco nessa questão da demora. Dependendo do horário que você faz o pedido, ele demora um pouco, ele joga só para o outro dia. Se você fizer na sexta tarde, provavelmente o pedido só vai ser entregue na segunda. Então, existem alguns limitadores para os grandes varejistas que essas startups agora estão enxergando e estão conquistando cada vez mais clientes. Ô Roberto, e como é que o consumidor que está comprando online pode se livrar aí de compras mal feitas? Tem alguma forma? Olha, essa é uma das maiores preocupações, Rodrigo, que os consumidores têm quando eu converso com alguns que afirmam não fazer esse tipo de compra. Eles justamente têm esse receio de que os produtos venham com validade, venham com problemas e tal. Olha, os grandes varejistas têm uma preocupação muito grande para isso. Todos os seus softwares têm lá um espaço para que ele coloque as observações. Então, sempre quando eu faço essa compra, eu coloco, olha, eu quero as frutas desse jeito, olha, cuidado com as validades, qualquer coisa extra, eles entram em contato no momento de separação, entram em contato com o consumidor no momento de separação e aí fazem os questionamentos. Então, o consumidor não precisa ter receio em relação a isso, porque é uma demanda importante do varejista selecionar o que ele tem de melhor. Não existe interesse em ele mandar um tipo de produto ruim ou desovar um produto que esteja próximo da validade. Senão ele quebra o ciclo de confiança com o consumidor e acaba perdendo nesse processo. Então, o consumidor não precisa se preocupar com isso. Claro, precisa ficar atento, precisa utilizar as ferramentas, fazer um plano bem direitinho do que você vai comprar e colocar as observações nos campos corretos. Isso a gente já faz no iFood, a gente já faz nos diversos aplicativos, quando a gente vai pedir uma pizza, vai pedir um sanduíche, a gente vai para tirar cebola, pede para colocar mais molho. Então, isso é muito comum no dia a dia do consumidor. Ou seja, aí a riqueza no detalhe, quando você vai fazer um pedido, é importante para que você tenha essa qualidade. Às vezes você não esquece, mas se você gosta de uma fruta mais madura ou uma fruta não, eu preciso que ela venha mais verdosa, uma validade mais extensa. Todos esses detalhes são subsídios para que esses varejistas possam cada vez mais atender a demanda do consumidor. É isso, Roberto? Exatamente, Rodrigo. E se eles estiverem fazendo o dever de casa, os algoritmos, os softwares que eles estão utilizando, vai estar guardando aquelas informações, vai linkar esses pedidos toda vez que eu fizer uma compra e vai começar a me sugerir, vai começar a criar um padrão de compras, um padrão de produtos e de sequência de produtos que ele já vai me oferecer. Então,
Isso é muito fácil de fazer, é muito simples. Quem não fizer, a tendência é sair fora do mercado e deixar o seu consumidor na mão. Mas essas novas startups aí estão chegando com tudo, Rodrigo. E cada vez mais conhecendo os consumidores, indo lá nas redes sociais, conhecendo os padrões, os gostos, né? E cada pedido que você faz é um pouco mais de conhecimento que ele tem de você. Então, fica essa dica importantíssima, né? Utilize, deixe seus comentários e até exija do seu fornecedor que ele melhore esse tipo de padrão de atendimento. Olha, você já me conhece, eu já compro frutas aí. Então, é importante a gente quebrar esses paradigmas e fazer essa utilização. Eu, particularmente, vou repetir, gosto muito desse tipo de serviço porque me poupa muito trabalho e muito tempo dentro do supermercado. Roberto, nós já falamos aqui no programa dessa tendência aí do varejo estar migrando de grandes supermercados, de atacarejos, para aqueles mercadinhos e conveniências de proximidades, mais perto da casa das pessoas. Essa tendência continua? Olha, Rodrigo, continua muito forte. Tá? Recentemente, uma grande rede lá do sul do país, lá do Paraná, ele mudou a classificação das lojas dele de supermercados, de hipermercados, né, a loja como a gente conhecia aqui, para atacarejo, ou seja, aquele de maior volume, maior quantidade de produtos e menos serviços. Então, essa tendência continua forte, a movimentação continua muito intensa, em que a gente deixe de ter esse tipo de modelo de negócio, aquele supermercado que vende TV, que vende isso, que vende aquilo, e passe a ter os mercados menores nos bairros mais próximos às pessoas, com produtos mais customizados, e aqueles de grande volume, onde você ali vai absorver, vai comprar grandes quantidades. Isso aí é uma tendência forte, a gente já vem alertando aqui já faz um tempo, e cada vez mais a gente vê esse varejo nesse tipo de mudança. E essa mudança, Rodrigo, é muito forte vinda do consumidor. Consumidor mais conectado, consumidor mais exigente, consumidor atrás de soluções, não só de produto. Hoje a gente pode falar que o produto ele está em segundo lugar. A experiência, o processo é muito mais relevante do que simplesmente o produto em si. Então esse é o novo consumidor aí que o varejo está se virando nos 30 para poder atender e se conectar. E tem que se virar mesmo, porque cada vez mais o consumidor está exigindo e ele está usando o seu direito de reclamar. O online também trouxe esse diferencial, né, Roberto? As pessoas têm por onde e como reclamar. Exatamente, ele trouxe mais voz para o consumidor, e era isso que estava faltando, né? As empresas tentavam de todo jeito buscar se comunicar com o consumidor, fazer pesquisas, né? Hoje isso já é muito, muito real. Os consumidores dão suas opiniões nas redes sociais, eles estão a todo momento emitindo pareceres, emitindo fotos, colocando fotos sobre os seus produtos, os seus serviços. Se ele não gosta, ele vai imediatamente numa rede social reclamar daquilo. Então, assim, essa conexão tem trazido muita velocidade dessas mudanças. As empresas que querem atender essas mudanças, elas vão ter que estar muito atentas ao que o consumidor está falando. E nem sempre o consumidor vai falar numa linguagem muito simples. Muitas vezes ele vai deixar de consumir aquilo, ele vai passar a consumir o concorrente, e principalmente nessa questão do delivery é muito forte isso. A gente vê as empresas que tratam o delivery como uma ferramenta 100%, uma ferramenta muito forte dentro do seu negócio, eles tendem a ter mais sucesso do que as empresas que não fazem. Roberto James, obrigado pela sua participação. A gente volta a falar em outro tema na segunda-feira. A nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Até lá!